início à nossa segunda parte do sistema digestório, na qual iremos iniciar com esôfago, falando um pouco de suas principais relações topográficas, dos seus segmentos, suas subdivisões. Depois passaremos ao segmento de estômago, no qual também faremos uma análise da sua topografia e analisaremos a organização do intestino delgado, com a parte do duodeno, com o jejum e com o ilho, e iremos finalizar abordando um pouco sobre o intestino grosso e o peritônio, uma membrana serosa que envolve a cavidade abdominal e que é fundamental e muito importante para a proteção das alças intestinais, das vísceras da cavidade, e a gente precisa também fazer algumas associações anatomoclínicas em relação ao peritônio. Então espero que vocês aproveitem a continuidade da nossa parte, das nossas aulas de sistema. Bom, já fizemos uma abordagem do segmento de faringe, primeira nas aulas, inclusive de respiratório, então não vamos mais abordá-la. Iremos iniciar essa segunda parte do sistema digestório com a análise do segmento de esôfago. Notem a posição do esôfago no mediastino posterior, aquele espaço localizado posteriormente ao coração, descendo pela parede posterior da cavidade torácica. Também apresenta um segmento cervical, um pouco mais superior, logo acima do arco da aorta, e tem uma topografia também posterior ao segmento de traqueia. Então, topograficamente, o esôfago está localizado dentro de uma região cervical, mas também ele apresenta-se dentro do tórax, no mediastino posterior. É interessante visualizar que o esôfago atravessa o segmento de diafragma, no chamado num ósteo denominado de hiato esofágico, e penetra no interior da cavidade abdominal. Portanto, o esôfago tem três segmentos distintos a serem identificados: um segmento cervical, um segmento torácico, e ele apresenta ainda um segmento abdominal. Nesse nível, o esôfago já se comunica com a primeira parte do estômago, a cárdia, que nós vamos identificar daqui a pouco. Vejam numa vista anterior o segmento cervical, notem a posição do esôfago em relação à traqueia seccionada. Notem que o esôfago, numa vista anterior, ele descreve uma espécie de curvatura, com uma convexidade voltada para a direita, e em seguida mergulha na cavidade abdominal, passando pelo interior do hiato esofágico. Ele está posicionado à direita da aorta descendente, dentro do mediastino posterior. Logo em seguida, como eu disse, a porção abdominal do esôfago se abre e faz comunicação direta com a maior dilatação do tubo digestório, que é o estômago. Então aqui nós vamos encontrar, se nós fizermos uma secção nesse nível, um ósteo, uma abertura para permitir a comunicação entre os dois órgãos, denominado de ósteo cárdico. É o ósteo que comunica o estômago com o segmento de esôfago. Então aqui vocês observem o músculo diafragma seccionado, observem o esôfago e a sua porção abdominal, e observem aqui o ósteo que eu chamei a atenção, a cárdia. Existe uma transição esôfago-gástrica que é perceptível visualmente, uma linha de transição entre as duas mucosas. A mucosa esofágica tem uma característica morfológica distinta da mucosa que reveste a parede gástrica. Isso é visível nessa transição, observar a chamada linha Z, na chamada junção esôfago-gástrica. Existe um dispositivo muscular que regula a passagem do alimento no sentido do esôfago para o estômago, mas que tem também o papel de, principalmente, evitar que o conteúdo gástrico retorne para o interior do esôfago. Isso é um esfíncter esofágico. Ele tem um papel ativo, a musculatura circular que envolve aqui o ósteo cárdico, e também ele tem
um auxílio passivo do músculo diafragma, que também serve para regular, né, e evitar esse refluxo para o interior do esôfago, né, da mucosa gástrica. Às vezes, algumas situações, é observado refluxo para o interior do esôfago, e isso pode provocar esofagite, né, inflamação na mucosa gástrica, em virtude do suco gástrico ser bastante ácido e a mucosa esofágica não ser preparada para receber, né, tamanha acidez. É muito comum observarmos refluxo em crianças, né, recém-nascidos, porque a musculatura ainda está em processo de maturação, de fortalecimento, e esse esfíncter ainda é frágil e não evita tanto esse refluxo. Tá? Então essa junção esôfago-gástrico é importante, a atenção clínica de vocês. Observem aqui que o estômago, né, nessa região voltado mais para a esquerda, ele tem uma espécie de cúpula. Essa área é chamada de fundo do estômago, é a cúpula gástrica. Normalmente em imagens de raio-x é possível visualizar como uma mancha escura logo abaixo do diafragma, abaixo do tórax, né, em virtude da presença de gases que se acumulam nessa região do fundo gástrico. Entre o esôfago e o fundo gástrico existe aqui uma incisura denominada de incisura cárdica do estômago. Observem o estômago, né, na sua totalidade e vejam que o estômago ele é subdividido em partes. Notem que eu já falei da região cárdica do estômago, não existem linhas morfológicas, né, para delimitar isso, isso é feito de forma arbitrária, essas linhas são passadas e aí você tem regiões diferentes. Então a parte da cúpula é o fundo gástrico, que eu falei agora há pouco, em seguida nós temos uma região denominada de região cárdica do estômago, e depois surge o corpo do estômago, né, que lembrem que essa vista é uma vista anterior do estômago. Se nós levantarmos aqui a peça para observar o estômago, também vai ter a sua face posterior voltada para o lado oposto. E aqui eu tenho uma espécie, logo após o corpo do estômago, uma espécie de funil. É uma estrutura que vai se afunilando em direção ao intestino delgado, em direção ao segmento de duodeno, e essa parte em forma de um funil é denominada de piloro. Só que o piloro ele tem duas porções, uma mais larga, denominada de antro pilórico, e uma mais estreitada, que nós vamos denominar de canal pilórico, né? Então essa área completa é denominada de parte pilórica do estômago, dividida em antro em canal pilórico. Comunicando o piloro, ou seja, comunicando o estômago com a primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno. Aqui, se eu fizer uma secção nesse nível, eu vou observar a presença de um ósteo, e esse ósteo recebe o nome de ósteo pilórico, também envolvido por um forte esfíncter que evita e que regula, na verdade, o fluxo gástrico para o interior do duodeno e evita, né, sobremaneira, o refluxo do duodeno para o interior do estômago. Então isso é regulado através de terminações nervosas, né, do sistema nervoso autônomo que fazem o controle esfinctério nessa região. Aqui o estômago removido a sua túnica serosa para observar a musculatura que envolve o estômago. Esse órgão ele é extremamente muscular, né, os movimentos que acontecem aqui servem para misturar o quimo no interior do estômago, misturar esse conteúdo as enzimas gástricas para permitir o processo de digestão. E vocês podem observar aqui, além da musculatura, mais alguns aspectos da macroscopia geral do estômago. Vejam, a curvatura menor do estômago, observem aqui a curvatura maior do estômago. Esses pontos são referências para a identificação de alguns vasos e nervos que estão associados à parede gástrica e à parede da cavidade abdominal. Vejam a transição do piloro para o duodeno, essa área sofre um estreitamento, que é exatamente a presença do esfíncter pilórico, que está aqui representado, regulando a saída do estômago para o interior do duodeno. Vejam aqui ele aberto para visualização de sua mucosa, né, pregueada, chamadas pregas gástricas, que aumentam a superfície de contato do conteúdo gástrico com as enzimas. Isso é fundamental para permitir uma boa digestão. Aqui está o ósteo pilórico e notem que em torno do ósteo pilórico nós temos a presença de um esfíncter, de um anel muscular, que eu já falei, denominado esfíncter pilórico. Tá? E aqui aparece o primeiro segmento do intestino
delgado, que nós vamos denominar de duodeno. Eu queria chamar a atenção de vocês para alguns aspectos cirúrgicos, né? São muito discutidos atualmente, no momento da necessidade de uma cirurgia bariátrica para controle do peso corporal. Existem técnicas distintas para que você possa fazer a redução gástrica, né? ou diminuir a superfície, a superfície funcional do estômago, né? Para o processo digestório. Então você tem a possibilidade de colocar a chamada banda gástrica. Essa estrutura ela comprime a região cárdica do estômago e isso gera uma sensação de saciedade, né, imediata no indivíduo, um desconforto, o indivíduo não tem a vontade de se alimentar em virtude desse desconforto provocado por essa pressão provocada por esse anel da região cárdica, isso é chamada de banda gástrica. Existe a possibilidade também de uma gastrectomia vertical, deixando apenas o canal gástrico, né, como se fosse uma continuação do esôfago ao duodeno, eliminando praticamente 75% da superfície gástrica, não é? E isso gera também rapidamente a sensação de saciedade, pequena quantidade de alimento que chega a essa região do estômago, do canal gástrico, imediatamente gera a sensação de saciedade e ainda por cima diminui sobremaneira o processo de digestão no interior do estômago, dificultando mais tarde o processo de absorção nas alças intestinais. Temos a possibilidade também de um bypass gástrico, no qual uma alça intestinal conecta, né, uma alça jejunal ou ileal, normalmente uma jejunal, conecta a região cárdica do estômago, né, diretamente ao esôfago, olha aqui, e aí o alimento não passa pelo estômago praticamente, é encaminhado direto para o jejum. Isso é uma forma mais radical, né, da cirurgia bariátrica, praticamente nada passa pelo estômago e isso evita o processo de digestão de uma série de nutrientes, de importantes elementos, levando ao quadro rápido de emagrecimento do indivíduo. E por fim, existe uma derivação bilipancreática, onde é feito, né, na verdade, dois procedimentos. Uma alça jejunal é conectada diretamente ao canal gástrico e o segmento de duodeno faz continuação com o jejum para mais tarde já ser inserido no ilho. Isso também é uma forma mais radical da cirurgia. Evita uma série de processos, né, físico-químicos no interior do tubo digestório. Praticamente nada é digerido, pequena quantidade apenas é aproveitada e o indivíduo rapidamente sofre o processo de emagrecimento. Na sequência, aqui eu já seccionei o estômago, tá? Fiz uma secção, removi o estômago dessa minha imagem e aparece o primeiro segmento do intestino delgado. Então nós temos aqui a região que nós chamamos de duodeno. O duodeno ele tem a forma, né, da letra C, portanto ele tem uma concavidade voltada para a esquerda e nessa concavidade está alojada a cabeça do pâncreas dentro da cavidade abdominal. A sua convexidade volta-se para a direita, né, está mais associada ao rim do lado direito. Observem a parte superior do duodeno, logo após o estômago. Depois ele descreve uma flexura, né, chamada de flexura duodenal superior, está aqui, e em seguida ele torna-se descendente. A porção descendente do duodeno recebe a cabeça do pâncreas nessa região, depois ele sofre uma nova flexura, essa flexura ela recebe a denominação de flexura inferior do duodeno, para se tornar então, para termos a origem da parte chamada de horizontal do duodeno. Vejam que associada a essa parte horizontal do duodeno está também a cabeça do pâncreas, uma parte da cabeça do pâncreas, mas aqui eu gostaria de destacar a presença dos dois vasos mesentéricos superiores que surgem logo abaixo aqui da cabeça do pâncreas, no processo uncinado da cabeça do pâncreas, entre o processo uncinado e a porção
horizontal do duodeno. A artéria mesentérica superior, e aqui está a veia mesentérica superior, a artéria ramo da aorta abdominal e a veia mesentérica superior, drenando o sangue das alças intestinais para o interior da veia, para a formação da veia porta, que nós iremos estudar no momento que estivermos trabalhando com o fígado. Depois o duodeno torna-se ascendente, em seguida sofre uma nova flexura para continuar com o nome de jejum, na flexura duodeno jejunal, né? Essa importante flexura que marca a delimitação onde termina o segmento de duodeno e onde começa o segmento de jejum. Então, numa vista anterior da cavidade, notem que eu tive também que seccionar, né, o colo transverso, fiz duas secções para expor na sua íntegra o segmento duodenal, né, que é essas relações da topografia, as divisões do duodeno. Aqui eu tenho a parede duodenal aberta, mais uma vez aparece aqui a parte superior, a parte descendente, a parte horizontal e a parte ascendente do duodeno, a flexura do duodeno jejunal, e aqui já temos o segmento de jejum. A dissecação da cabeça do pâncreas, mostrando para vocês um pouco da anatomia da cabeça do pâncreas, importante região. E vejam que eu tenho dois canais que estão se encaminhando em direção ao duodeno. O primeiro deles, marcado aqui na cor verde, é um ducto denominado ducto colédoco. Esse vem trazendo bile do interior do fígado, né, e da vesícula biliar. E um outro ducto em amarelo, denominado ducto pancreático principal. Esses dois ductos, eles vão se unir para formar uma ampola hepatopancreática, uma dilatação, e finalmente ambas juntas desaguam no interior do duodeno, nessa papila chamada papila duodenal maior. Então, a papila duodenal maior marca exatamente o ponto onde chega a bile vinda do fígado, bem como o suco pancreático vindo do interior do pâncreas, dos ácidos pancreáticos que secretam as enzimas importantes para o processo de digestão. E a bile, como vocês já sabem, para a emulsificação das gorduras, dos lipídios que chegam ao interior do duodeno, facilitando assim o trabalho da lipase pancreática no interior do duodeno. Vejam, ao interior da mucosa duodenal, com as suas pregas circulares, isso também aumenta a superfície de contato, do conteúdo do quilo que chega do estômago aqui nessa região, permitindo maior capacidade de atuação enzimática no interior do órgão. Tá? Então, esses elementos serão identificados oportunamente na nossa aula prática. Aqui um pouco da vascularização que eu queria destacar nessa região, importantíssima área, contextualização riquíssima, clínico-cirúrgica. Vocês já conhecem o vaso que nós chamamos de tronco celíaco. Eu falei para vocês que o tronco celíaco ele apresenta 3 ramos importantes. O primeiro dele é a artéria gástrica esquerda, representada. Temos a presença de uma outra artéria chamada artéria lienal, ou artéria esplênica, que se encaminha para o baço. Vejam por transparência, ela posteriormente ao estômago, se encaminhando para o baço. E um outro ramo chamado artéria hepática comum. A artéria hepática comum se bifurca, dando origem a uma artéria chamada artéria hepática própria, e um outro ramo descendente, que tem um trajeto descendente, chamado de artéria gastroduodenal. Então, esse vaso caminha posteriormente à junção gastroduodenal e vai depois emitir 2 ramos. Um que se encaminha para o pâncreas, para a cabeça do pâncreas, a artéria pancreática duodenal superior anterior, e um outro ramo chamado de artéria gastromental direita. Tá? A artéria hepática própria
penetra no fígado e já na porta hepática se bifurca, dando uma artéria hepática esquerda e uma artéria hepática direita, né? Antes de sua bifurcação, a artéria hepática própria emite a artéria que nós vamos chamar de artéria cística. E essa artéria cística, ó, vai se ramificando para a vascularização da vesícula biliar. Um pouco antes da origem da artéria cística, um pouco antes de sua bifurcação em artéria hepática direita e esquerda, a artéria hepática própria emite uma artéria chamada de gástrica direita. E aí eu queria chamar a atenção de vocês aqui para a vascularização do estômago. Vejam, na curvatura menor existe um arco arterial formado pela anastomose de duas artérias. A primeira é a gástrica direita, que é ramo da hepática própria, e a artéria gástrica esquerda, que é ramo direto do tronco celíaco. Esses dois vasos se anastomosam na curvatura menor e emitem diversos ramos para a vascularização, né, do estômago. Agora vamos analisar a curvatura maior do estômago. Vejam que a curvatura maior eu tenho também a anastomose de dois importantes vasos. A gastromental esquerda, que é ramo da lienal, lienal que nós vimos que é ramo direto do tronco celíaco, quando ela chega logo antes de sua penetração no baço, ela emite a gastromental esquerda, e a gastromental direita, que nós comentamos, que é um dos ramos terminais da artéria gastroduodenal. Observamos agora há pouco. Então, a gastroduodenal emite uma artéria para a cabeça do pâncreas e emite a artéria gastromental direita. A gastromental direita se anastomosa com a artéria gastromental esquerda e ambas formam esse arco arterial em torno da curvatura maior do estômago. Então, o estômago é vastamente vascularizado, existe uma grande rede anastomótica em torno do estômago, dada a sua importância para o processo de digestão. Aqui mais uma vez, visto o tronco celíaco, notem a presença da artéria lienal, vejam a artéria lienal emitindo a gastromental esquerda, notem a artéria que nós denominamos de artéria gastromental direita, que vai se anastomosar com a esquerda, aqui formando esse grande arco arterial na curvatura maior, e na curvatura menor a presença da artéria gástrica esquerda em anastomose com a artéria gástrica direita. Tá? Então, esses são os ramos que estão associados ao estômago. Já para o pâncreas, para a cabeça do pâncreas, nós temos vários ramos importantes, alguns são oriundos aqui da gastroduodenal, nós já comentamos, nós temos aqui a gastroduodenal emitindo artérias denominadas de pancreático superior anterior, pancreático superior posterior, a artéria mesentérica emite os ramos inferiores, anterior e posterior, formando uma grande rede anastomótica na cabeça do pâncreas. O corpo e a cauda do pâncreas, esses dependem sobretudo da artéria lienal, que à medida em que trafega, de forma paralela ao corpo do pâncreas em direção ao baço, ela vai deixando ramos para vascularização, para irrigação do segmento de pâncreas. Tá? Então isso é importante, região que clínico-cirúrgica é uma das mais complexas de serem abordadas no processo de cirurgia na região abdominal. Vejam, mais uma vez, numa imagem um pouco mais aproximada, a presença aqui do tronco celíaco seccionado, a artéria esplênica, veja a artéria que nós chamamos de artéria gastroduodenal, ela emitindo seus ramos para a cabeça do pâncreas, um anterior e outro posterior, são os ramos superiores, e notem a mesentérica também emitindo um tronco arterial com os ramos inferiores para a cabeça do pâncreas, um anterior e outro posterior. Bom, seguindo o intestino delgado,
né? Lá na hora da nossa prática, depois que passarmos pelo duodeno, nós vamos encontrar as denominadas alças intestinais do intestino delgado. E normalmente, né, sob o ponto de vista macroscópico, você não consegue diferenciar se você pegar uma alça na sua mão, né, no meio aqui, você não consegue diferenciar na macroscopia quem é jejúno e quem é íleo, né, logo após o duodeno. Mas eu sei que logo antes, né, logo após, na verdade, o segmento de duodeno, o que vem logo em seguida, após a flexura, já é o segmento de jejúno. Então, nas proximidades duodenais, o que vem logo em seguida é jejúno, chamado assim porque os antigos anatomistas, após abrirem essas regiões mais proximais ao duodeno, não encontravam conteúdo gástrico, né, após a morte, e aí deram o nome de jejúno, que vem de jejum, vem de jejuar, e portanto não apresentava nenhum conteúdo, né? Já aqueles segmentos que estão mais próximos do sécon, próximos da primeira parte do intestino grosso, esses são denominados de segmentos ileais. E alguns autores, portanto, em virtude dessa dificuldade macroscópica de identificação, gostam de tratar o restante do intestino delgado como jejúno íleo, como se fosse uma coisa só. Mas, sob o ponto de vista histológico, né, e funcional, esses elementos têm diferenças e, portanto, eu gostaria de tratá-los individualmente. Tá? Então, essa é a organização do intestino delgado. A primeira parte do intestino grosso está aqui representada, chamada de sécon. E vocês observem a presença da chegada da porção terminal do intestino delgado, aqui é o segmento de íleo, e vejam que o íleo se abre em um ósteo, denominado de ósteo iliocecal. O conteúdo que vem do intestino delgado, já praticamente com todos os nutrientes removidos, à exceção que vem muita água, né, para esse segmento, vem muitos sais minerais ainda estão presentes aqui, mas a maior parte dos nutrientes já foram absorvidos nas vilosidades intestinais para o interior da rede vascular que envolve o intestino delgado. E aqui eu tenho praticamente já fezes nesse segmento, né, como eu disse, com bastante água e sais minerais, que à medida em que forem trafegar pelo intestino delgado, serão removidos e aí, finalmente, as fezes atingirão a sua consistência, né, natural para serem eliminadas através do ânus. Então vejam aqui o sécon, observem que também no sécon existe um outro ósteo que dá comunicação ao apêndice vermiforme, um órgão linfóide, né, que no ser humano perdeu muito de sua função. Ele, muitas vezes, né, algum tipo de partícula alimentar de fezes se acumula, atravessa esse ósteo, se acumula no interior do apêndice, podendo provocar inflamação do apêndice nas chamadas apendicites. Tá? E aí, observem, portanto, o segmento inicial do intestino. Olhem o sécon mais uma vez, observem a presença do apêndice vermiforme e aí notem o colo ascendente, a flexura cólica direita, o colo transverso, a flexura cólica esquerda, o colo descendente, o colo sigmoide, que descreve um S, né, uma curvatura em forma de S, colo sigmoide e finalmente o segmento retal penetrando no interior da pelve para depois se abrir no colo retal e por fim a abertura anal para a eliminação das fezes. Então, aqui nós tiramos, seccionamos na junção duodeno-jejunal, seccionamos no segmento de íleo e aí removemos todo o intestino delgado através de uma secção no peritônio para poder expor apenas o segmento de intestino grosso com as suas principais porções. Vejam que na superfície do intestino existem elementos que somente o intestino grosso apresenta, umas linhas que normalmente demarcam a superfície do intestino grosso e representam, na verdade, impressões deixadas pela musculatura lisa que está presente no interior da parede do intestino grosso. Isso aqui são chamadas de tênias. As tênias do intestino grosso representam características particulares dessa região.
Essas contrações musculares, pela musculatura lisa do intestino, deixam muitas vezes áreas salientes na superfície, né? Pequenos bolsões vão se formando ao longo do trajeto do intestino grosso. Essas saculações são denominadas de áustros. E uma outra característica importante que somente o intestino grosso apresenta é essa quantidade enorme de pequenas saliências de gordura que estão presas à superfície, nós chamamos de pingentes adiposos, né? Que são denominados de apêndices epiploicos. Então, somente o intestino grosso apresenta tênia, apresenta áustros e apresenta apêndices epiploicos. Aqui para observarmos mais de perto, né? Aqui o sécum, a presença do colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, o colo sigmoide, o segmento de reto e a abertura anal na parte inferior. Notem aqui a tênia, percebam a presença dos áustros, que são essas saculações na superfície, e a presença desses pingentes de gordura, né, esses pingentes adiposos, que são chamados de apêndices epiploicos. Quanto à vascularização, o intestino delgado, ele é vascularizado pela artéria mesentérica superior, presença dos grandes vasos arteriais que chegam até o intestino delgado, e a parte do sécum, colo ascendente e a metade do colo transverso também depende da artéria chamada de mesentérica superior. Esses ramos recebem nomes, nós não vamos entrar no detalhamento das ramificações, mas queria que vocês compreendessem que a artéria mesentérica superior é responsável pela vascularização de todo o intestino delgado e da metade proximal, vamos dizer assim, do intestino grosso, sécum, colo ascendente e a metade do colo transverso. Né? O restante do intestino grosso, né, a porção distal do intestino grosso, essa vai depender da artéria mesentérica inferior, que nós não temos aqui na figura representada. Pessoal, nós agora estamos nos encaminhando ao término da nossa aula e chegamos a um ponto de descrevermos uma serosa que envolve toda a cavidade abdômeno-pélvica, né? E que se reflete sobre as vísceras. Semelhantemente ao que aconteceu lá na cavidade torácica com as pleuras, né? O peritônio envolve a cavidade abdominal, também se reflete sobre vísceras pélvicas, sobre a parede da pelve, deixando pregas, deixando uma série de aspectos anatômicos que precisam ser entendidos, sobretudo para quem vai se dedicar um pouco mais, né, ao campo da anatomia clínica. É importante descrevermos as relações peritoneais dentro da cavidade para compreendermos uma série de outros aspectos associados ao abdômen. Então, muita atenção, né, nesse momento da aula, porque torna-se um pouco mais complexo entender as flexuras, né, e as relações peritoneais dentro da cavidade. Existem complexidades, né, flexuras, dobras no peritônio que formam compartimentos que a gente precisa estar atento para explicar alguns aspectos da clínica associados ao abdômen. Então vejam que nós temos aqui em preto, essa linha marca o peritônio, que se reflete sobre a parede. No momento em que ele está associado à parede, ele é peritônio parietal, mas no momento em que ele se reflete sobre as vísceras, ele é denominado de peritônio visceral. Tá? Então, o peritônio parietal reveste a parede, enquanto que o peritônio visceral ele está associado às vísceras. Essa é a imagem de uma secção sagital do abdômen, e aqui você tem a representação, por exemplo, do fígado, você tem a representação, por exemplo, do estômago, do colo transverso, das alças intestinais, né, no intestino delgado. Vejam que elas estão todas fixadas à parede da cavidade por pregas peritoneais. Isso é importante que vocês observem. O peritônio também se reflete sobre a bexiga urinária, se reflete sobre o útero, né?
sobre o segmento de reto e depois continua correndo aderido à parede da cavidade abdominal. Então nós temos vísceras, por exemplo, como o estômago, que está totalmente envolvida pelo peritônio, tanto na sua face anterior quanto na sua face posterior. Isso acontece com o colo transverso, acontece com as alças, né, do intestino delgado. Essas vísceras são ditas vísceras peritonizadas, né? Elas estão envolvidas pelo peritônio. Agora percebam no caso aqui do rim. O rim, ele é revestido pelo peritônio apenas na sua face anterior. A face posterior do rim, ela repousa sobre a parede posterior do abdômen, mas não é envolvida pelo peritônio. Então, vísceras como essa, elas recebem a denominação de retroperitoneais, que são revestidas pelo peritônio apenas em uma das suas porções, em uma das suas faces. A mesma coisa vocês vão observar com o pâncreas e vão observar com algumas outras vísceras que estão presentes no interior da cavidade abdominal. Tá? Então, essa imagem serve para que vocês visualizem essa característica. Eu tenho dois tipos de peritônio visceral. Aquele peritônio que conecta uma víscera a outra víscera recebe a denominação de aumento. Então nós temos aqui, por exemplo, um aumento que conecta o estômago ao fígado. Esse é denominado de aumento menor numa vista sagital. Numa vista anterior, vejam que a curvatura menor do estômago está fixada ao fígado exatamente por esse ligamento que nós denominamos de aumento menor. Se você pegar a curvatura maior do estômago e seguir esse elemento gorduroso que está aqui, descendo, né, em direção inferior ao interior da cavidade abdominal para revestir as alças intestinais. Olha aqui esse véu, esse avental de gordura que se projeta da curvatura maior do estômago em direção às alças intestinais delgadas. Você estará diante do chamado aumento maior, né? Esse é um elemento, é uma prega visceral do peritônio que se reflete sobre as alças intestinais com origem exatamente na curvatura maior do estômago. Essa alça desce, em seguida ela se dobra e retorna superiormente, não é? Olha só, ela desce da curvatura maior, reveste a parede anterior, né, envolve as alças intestinais do intestino delgado, depois sobe para se fixar no colo transverso, formando um avental de gordura que nós denominamos de aumento maior. Então, o aumento maior é esse avental, né, aqui representado. Então, o que é um aumento? Um aumento é uma prega visceral do peritônio que conecta uma víscera à outra. Nós temos apenas dois, felizmente, apenas o aumento menor e o aumento maior. Tá? Aqui nós rebatemos o aumento maior para cima e no momento em que nós fazemos isso, temos a exposição, a exposição das alças intestinais, né, do intestino delgado, bem como, né, quase toda a extensão do intestino grosso, que nós já comentamos agora há pouco. Tá? Eu queria que vocês observassem agora comigo um outro aspecto. Vejam, quando uma prega do peritônio liga uma víscera a outra, nós damos o nome de aumento. Mas quando essa prega peritoneal conecta uma víscera à parede, aí nós denominamos de meso. Tá certo? Então vejam que o colo transverso ele está preso à parede posterior do abdômen através de uma prega peritoneal chamada mesocolo transverso. Notem, que as alças intestinais delgadas, nós seccionamos o intestino delgado, mas para rebater o intestino delgado nós tivemos que observar que tive que seccionar uma prega peritoneal que conectava
as vísceras do intestino delgado à parede. Isso aqui é chamado de mesentério, e nós seccionamos o mesentério para remover o intestino. Então, mesocolo transverso, o mesocolo sigmoide, não é? Nós vamos aqui observar também o mesocolo sigmoide, entre outras pregas. O mesoapêndice conecta o apêndice vermiforme à parede e assim por diante. Então, eu tenho a representação de mesos e aqui vocês observem. Por exemplo, o mesocolo transverso prendendo o colo transverso à parede. Olha as alças delgadas presas à parede. Então, essa prega recebe a denominação de mesentério, que nós observamos agora há pouco. Tá bom? Então, aqui vejam que eu tenho o mesocolo transverso, Abaixo do mesocolo transverso existe um andar. Um andar inferior. Notem, abaixo do mesocolo transverso existe um andar inferior. Esse andar é chamado de andar inframesocólico. E acima do colo transverso existe um outro andar denominado de andar supramesocólico. Então existem vísceras supramesocólicas e existem vísceras inframesocólicas, que são associadas topograficamente, né, essa divisão da cavidade peritoneal nesses compartimentos. Então a inflamação de vísceras nessa cavidade normalmente provoca acúmulo de líquidos. Esses líquidos eles tendem a caminhar, né, para esses espaços e vão se acumulando, dependendo da posição do paciente no leito, vão se acumulando no andar inframesocólico, supramesocólico, na pelve, dependendo da posição em que o paciente esteja, né, e a gente vai tentar nas nossas práticas abordar um pouco mais esse conceito de peritônio, né, e aprofundar um pouco mais essas relações anatomoclínicas, né, para a circulação de líquidos dentro da cavidade abdominal. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido essas relações do peritônio, espero que vocês tenham entendido a organização do tubo digestório, né? Hoje fizemos a análise desde o esôfago até o segmento de reto, falamos um pouco da vascularização, organizamos os intestinos na cavidade e finalmente terminamos com a parte do peritônio. Na nossa prática teremos a oportunidade de aprofundarmos um pouco mais. Eu gostaria de abordar um pouco mais sobre o peritônio, descrever um pouco mais da circulação de líquidos dentro da cavidade, sobretudo em processos inflamatórios que podem gerar peritonite, que é a inflamação do peritônio. Então, até a nossa prática, e a nossa próxima aula será a aula relativa às glândulas anexas do tubo digestório.